Olá, caro internauta, tudo bem com você? Eu sou o professor Anquise Silva, da disciplina de inglês, da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Estamos aqui para o projeto Estude para o Enem, que é uma parceria do Colégio Farias Brito com o site Agora Eu Passo. Nessas aulas, nós vamos conversar com vocês sobre como são as questões de língua estrangeira, de inglês, na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. É importante que nós comecemos, que nós demos uma olhada, o que é colocado, o que é abordado, que tipo de habilidade o Enem vai querer que você tenha, para que você consiga, evidentemente, fazer essas questões de uma forma mais tranquila, mais objetiva e principalmente sem perder muito tempo. Uma vez que no Enem a questão do tempo é algo que a gente tem que estar sempre atento, sempre alerta. Então eu queria passar para vocês, vamos começar dando uma olhada quais são essas habilidades, quais são as necessidades que você precisa ter, e daí a gente vai poder até perceber que tipo de texto, que tipo de assunto, que tipo de abordagem o exame vai precisar de você. Vamos dar uma olhada aqui no slide que eu tenho para mostrar para vocês quais seriam essas habilidades. Bom, primeiramente a matriz de referência para a língua estrangeira moderna, que é a competência de área 2. Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. É importante você salientar, é importante você perceber muito bem essa parte de culturas e grupos sociais. Boa parte dos textos lidam exatamente com esses aspectos, os aspectos culturais e os aspectos sociais do idioma. Então essa competência ela é dividida em 4 habilidades. Uma delas, a habilidade 5, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira ao seu tema. É aquela questão que lida especificamente com o vocabulário, com a palavra, com a expressão do texto, daí a palavra vocábulos, com o termo do texto e você associar esse termo ao tema daquele texto. A H6, a habilidade 6, utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas, ou seja, textos bem modernos que lidem com a área de tecnologia, com a área de informação e consiga fazer um link, consiga fazer uma ligação com as informações. O H7, relacionar um texto em língua estrangeira às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social, o uso social do idioma, né? Como se usa esse idioma para o desenvolvimento social, a questão da sociedade usando o idioma. E a H8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, como representação da diversidade cultural e linguística. É importante você perceber nesse 8, por exemplo, que é onde nós vamos ter os textos com língua estrangeira, com música, com letras de música, com poesias, com as artes de uma forma geral, como é que isso é abordado dentro da língua estrangeira moderna. Pois bem, quando se elabora essas questões do Enem de língua estrangeira moderna, no caso o inglês, leva-se em conta essas habilidades, essa competência. Daí a gente tem algumas dicas para dar para vocês de como você pode abordar essas questões de forma mais rápida. Uma coisa que é bom ficar bem claro desde esse início é que quando você tiver um texto, digamos, convencional, um texto padrão, é importante que você comece pela questão. Tá? Como você não vai dispor de tanto tempo para responder essa questão, é necessário que você antevenha, que você saiba o que é que vai ser preciso você compreender desse texto. E uma boa alternativa é você começar exatamente pelo enunciado, pelas alternativas, porque você já vai ao texto sabendo do que trata aquele texto e principalmente o que você precisa retirar do texto. Por outro lado, se o texto for algo muito visual, por exemplo, uma charge, uma tirinha, algo que tenha muito apelo visual, aí não há necessidade de que você começar pelas questões, porque vai ter apenas uma informação nessa charge, nessa tirinha, e é essa informação que vai ser cobrada. Além do que, é quase impossível você conseguir não visualizar logo, não olhar logo para aquela charge, para aquela tirinha, então não há tanta essa necessidade. Então nós vamos começar as 2 primeiras questões com 2 textos convencionais e vamos começar exatamente pelo enunciado, pelas alternativas, você vai ver como esse texto vai se tornar um pouco mais simples, um pouco mais fácil, uma vez que você vai ter condição de antever, por exemplo, que tipo de assunto vai ser tratado no texto. Então vamos à questão 1. Bom, o enunciado diz assim: há 40 anos o mundo era apresentado a uma invenção que revolucionaria o modo de comunicação da maioria dos habitantes do planeta Terra, o telefone celular. De lá para cá, a tecnologia fez com que os aparelhos se tornassem cada vez mais modernos e imprescindíveis para a vida agitada do século XXI. Na passagem acima se depreende que o telefone celular, alternativa A, chegou ao limite de inovação e praticidade, não restando muito o que apresentar de novidades futuras. Alternativa B, evoluiu nesses 40 anos em vários aspectos, não só o tecnológico. Alternativa C, nasceu para substituir os telefones residenciais, considerados muito grandes e pesados. Alternativa D, contribuiu essencialmente para o desenvolvimento da internet,
na medida em que seus usuários o utilizam para enviar e-mails e assistir vídeos. A alternativa é: cresceu descontroladamente, levando as empresas de telefonia a perderem o controle sobre os lucros oriundos das vendas dos telefones. Feita a leitura do enunciado e das alternativas, você já pode antever qual assunto que você vai encontrar no texto. É óbvio que você percebe que vai ser um texto que vai falar do celular, dos 40 anos, do 40º aniversário de invenção, de criação do celular, e aí você já tem uma antevisão de que tipo de assunto você vai encontrar nesse texto. Então o nosso textozinho diz assim, ó: Mobile Phone's 40th Anniversary, from bricks to clicks. Mobile phone technology has come a long way since the first mobile phone call was made 40 years ago. But there is a lot more innovation ahead, according to one expert. It was on April 3, 1973, that Motorola employee Martin Cooper made a call in New York on a Motorola Dynatac, dubbed a brick due to its size and weight, which was widely regarded globally as the first public mobile phone call. The device was 9 inches tall, comprised 30 circuit boards, had a talk time of 35 minutes, and took 10 hours to recharge. 4 decades on, a worldwide telecoms industry with annual revenues of £800 billion has grown rapidly, based on wide choice, falling prices, and an array of technologies, resulting in the average mobile being used to take photos, play music and games, send emails, download maps, watch video clips, as well as talking and texting. Pois bem, com a leitura desse texto, você percebe que o primeiro parágrafo ele fala mais da história, do surgimento, da criação, da invenção do telefone celular. Né? Há 40 anos atrás, da data precisa, 3 de abril de 1973, um funcionário da Motorola, empresa que existe até hoje, Martin Cooper, fez o que chamam, que dizem ter sido a primeira ligação de um telefone celular, que era chamado, era apelidado, era dubbed de brick, né? Que em inglês significa tijolo. Eles eram chamados antigamente, inclusive em inglês, de tijolo, devido ao tamanho, ao peso, tá? Ele coloca ali como sendo aqueles telefones antigos que eram muito pesados e tal. Se nós analisarmos esse primeiro parágrafo, não há nada que remeta àquelas opções que a gente teve, que a gente leu inicialmente. Só que no segundo parágrafo, é onde nós vamos encontrar a resposta, ele continua dizendo, né, que 40 anos, 4 décadas se passaram e a indústria de telecomunicação evoluiu. Né, teve um crescimento, um lucro muito grande nesses 40 anos e que isso fez com que o telefone se modernizasse e os preços caíssem e uma variedade de tecnologias resultasse dessa nova era de telefones, usando os telefones para tirar fotos, tocar música, e jogos, mandar e-mails, fazer download de mapas, assistir videoclips, enfim, tudo que se faz hoje nos chamados smartphones, os telefones mais modernos. Então, se nós voltarmos lá às opções que tínhamos para a pergunta que foi feita, né, para o enunciado que foi feito, na passagem acima se depreende com os telefones celular, então nós vamos chegar aqui no item B de bola. Olha só, evoluiu nesses 40 anos em vários aspectos, não só o aspecto tecnológico. Perceba que nós temos aí um assunto colocado, nós temos a tecnologia colocada no dia a dia das pessoas, a evolução do celular, e quando você faz primeiro a leitura do enunciado, para depois você dar uma olhada nas alternativas, você percebe exatamente uma facilitação, uma vez que você já fica no texto, mais atento àquilo que o texto vai te colocar para que você chegue na resposta. Então esse primeiro texto ele serve muito como esse exemplo, para você perceber como é importante, como é salutar essa ideia de você começar pelo enunciado. Quer ver? Vamos dar uma olhada num outro exemplo. Vamos pegar aqui uma outra questão, essa utilizada pelo próprio exame, pelo próprio Enem, para você ver exatamente a praticidade, até a rapidez com que você vai raciocinar em cima dessa ideia de você começar pela questão e pelas alternativas. Vamos à segunda questão, então. Muito bem. Veja bem, o Enem de 2012 trouxe a seguinte questão. Ao tratar dos problemas psicossociais dos portadores do vírus HIV/AIDS, o texto argumenta que, então eu já sei qual é o assunto do texto, ele vai tratar sobre os problemas psicossociais, ou seja, os problemas psicológicos em função do comportamento social dos portadores, dos pacientes que têm o vírus HIV, o vírus causador da AIDS. Então o texto argumenta, qual é o argumento do texto? Ele argumenta que as crianças em ambiente familiar enfrentam melhor a doença, que o suporte das instituições traz mais benefícios que o familiar, que as famílias dos portadores de HIV aprendem umas com as outras, que a recuperação dos portadores do vírus HIV exige internamento,
que o tratamento dos pacientes depende de financiamento externo. Algo que é muito importante você observar nessas questões que nós chamamos de estilo Enem, é que as alternativas elas são todas muito plausíveis, elas são todas muito possíveis. Não tem como você descartar, antes da leitura do texto, nenhuma dessas 5 alternativas, que todas elas estão relacionadas a problemas enfrentados pelos portadores do vírus HIV. Mas isso faz com que você fique atento no texto a ver qual dessas alternativas vai ser destacada como uma coisa ou como algo argumentativo desse texto. Se nós lermos o texto, a gente vai encontrar exatamente essa informação. Veja bem, o título do texto, Home is where the heart is. Se eu tiver uma boa interpretação já desse título, eu já posso ser levado, ser induzido à alternativa correta. Literalmente, o título do texto diz: o lar, a casa, é onde está o coração. O coração no sentido do carinho, do cuidado, do amor. Então, home is where the heart is. Então, já me remete a uma das alternativas que a gente vai ter lá como verdadeira. Aí o texto dizia o seguinte: The heart of psychosocial care is to be found in the home, and it is here that the main thrust of external efforts to improve the well-being of vulnerable children must be directed. The best way to support the well-being of young children affected by HIV/AIDS is to strengthen and reinforce the circles of care that surround children. Some children, especially those living outside families, on the streets or institutions with chronically ill caregivers and orphans, are more vulnerable and especially require psychosocial care and support. However, this social support needs to be provided in family settings with the same characteristics of commitment, stability, and individualized affectionate care. The primary aim of all psychosocial support programs should be an encouraging and enabling family support, including foster care, and placing and maintaining young children in stable and affectionate family environments. Only secondarily should direct services be provided to affected children. Embora possa parecer um texto um pouco complexo, na realidade, se você separar ou retirar desse texto aquelas palavras que se repetem com mais intensidade, com mais frequência, aí fica até mais fácil em você já, claro, associando a esse título aqui que a gente já citou. Você percebe, por exemplo, várias alusões ou várias passagens do texto em que ele cita a palavra children, né? Aparece várias vezes, ou seja, crianças, tá? E aqui no final, ele coloca aqui, the primary aim of all psychosocial support programs should be an encouraging and enabling family support, tá? Quer dizer, o alvo primário, o objetivo primário de todo o apoio psicossocial, ou todos os programas de apoio psicossocial, devem ser um apoio familiar, um encorajador e eficiente apoio familiar. E esse apoio familiar você vai encontrar onde? Você vai encontrar exatamente no lar, na casa, né, que é onde, segundo o texto, as crianças vão ter um ambiente melhor para tratarem dos problemas psicossociais causados pelo vírus HIV/AIDS, como diz aqui o item A da questão. As crianças em ambiente familiar enfrentam melhor a doença. Se você pegar agora, novamente, dando uma olhada nas alternativas, você vai ver que praticamente a única alternativa que trata do tema crianças, que é o que se repete em maior frequência no texto, é exatamente o item A. Remete exatamente a isso, em função dessa palavra aparecer várias vezes no texto. Sem contar em ele falar ambiente familiar, que remete também à palavra home, que aparece no título do texto. Então, feita essa leitura inicial, não só do enunciado, como das alternativas, isso faz com que você já tenha mais ou menos uma ideia, já tenha praticamente uma noção do que você vai encontrar naquele texto e faz essa relação com os enunciados para você melhor encontrar a resposta. Isso a gente procede, isso a gente faz com o que nós chamamos de texto convencional. Esse texto que tem um parágrafo, o Enem normalmente traz textos pequenos, no máximo 2, 3 parágrafos. Geralmente vem com um título, que é importante você já compreender esse título, para saber qual vai ser realmente a ideia principal daquele texto. E lendo o texto, sabedor do enunciado, do que vai ser perguntado, você tem uma facilitação maior de encontrar essa resposta no texto. Nós vamos dar uma olhada agora em 3 outras questões que lidam com imagem, que tem tirinha, que tem charge, que tem propaganda, enfim, com coisas que são mais visuais, o apelo visual é maior. Nesse caso, não há a necessidade de você começar pelas questões. Claro que se você quiser começar pela questão também funciona. Porém, nesse caso você pode ir começando direto pelo texto, uma vez que só vai ter uma ideia, só vai ter uma informação. E é essa informação que vai ser cobrada. Então vamos dar uma olhada na primeira dessas 3 questões envolvendo a parte mais visual,
para você exatamente ver como essa ideia pode funcionar também com esse tipo de texto. É importante lembrar que nesse tipo de texto requer uma atenção especial às informações visuais, não só a informação verbal. Em muitos casos, a informação visual é até mais importante que a informação verbal. Então, não deixe de ver os detalhes visuais, as expressões faciais, os locais, enfim, tudo aquilo que você possa retirar de visual para haver uma compreensão melhor e maior desse texto. Vamos dar uma olhada nessa primeira questão. Bom, essa questão 3 que nós vemos aí é também do Enem de 2012, em que nós temos uma tirinha. Nesse caso não é uma tirinha tão conhecida, não é uma tirinha de personagens conhecidos, mas ela é bem fácil de você detectar, por exemplo, o local onde se passa a história, certo? Se você der uma olhada, nós temos aqui uma sequência de quatro quadrinhos, e é legal porque em tirinha, é bom você saber isso, o último quadrinho é o desfecho, é onde você vai ter a moral da história, onde você vai ter normalmente a resposta do que é pedido. Então veja bem, aqui você tem um diálogo, são esses dois personagens, a primeira parte aparece apenas do lado de fora do estabelecimento, aí a pessoa diz, would you like dessert, sir? E aí, cortando para dentro do estabelecimento, o cara responde, no thanks, I'm full. Aí o outro personagem diz, very well, would you like the check then? E ele responde, no thanks, I'm broke. Pelo diálogo, palavras como dessert, expressões como I'm full, would you like the check, etc., você percebe que o diálogo se passa entre um cliente e um garçom. Tá? Existe o diálogo entre o cliente e o garçom. Você pode perceber aquela coisa que eu falei do aspecto visual, né? O garçom com a gravatinha borboleta, o cardápio, o menu aqui no bolso, o cliente com o prato aqui em cima da mesa, já tendo terminado a sua refeição e tal. E aí você percebe ele oferecendo dessert, a sobremesa, ele agradecendo, não quer a sobremesa, ele está cheio, está satisfeito. Aí ele pergunta se ele quer o check, né, que é a conta, tá, que é o pagamento, para fazer o pagamento, e ele diz, no thanks, I'm broke, que é outra expressão comum do inglês, I'm broke, I'm without money, estou sem dinheiro, estou quebrado. Então, ele responde dessa maneira. Pois bem, analisando agora a pergunta, vem o seguinte, ó, com base nas informações verbais, ou seja, no diálogo, e no contexto social da tirinha. O que é que ele quer dizer com o contexto social? A relação, né, a relação cliente-garçom, garçom-cliente, tá? Infere-se que o cliente constrange e intimida o garçom, a fim de não pagar a conta devida. Está indisposto para conversar com o garçom sobre assuntos pessoais. Explica ao garçom que vai aguardar outra pessoa chegar ao restaurante. Mostra descontentamento com o serviço para não ter que pagar por ele. Demonstra bom humor, fazendo piada no momento de fechar a conta. Veja bem, as 4 primeiras alternativas, ele cria uma relação meio conflitante entre o garçom e o cliente, o que não é percebido na tirinha. Não se percebe nem no aspecto verbal, muito menos no contexto social, essa relação conflitante. Veja que no item A ele fala, constrange e intimida o garçom, está indisposto para conversar sobre assuntos pessoais, como se ele estivesse deixando o garçom de lado. Explica que vai aguardar outra pessoa chegar ao restaurante, ele já tem terminado a refeição, por isso que ele está oferecendo a sobremesa. Mostra descontentamento com o serviço para não ter que pagar por ele. Quer dizer, não há essa relação conflitante, mas já há sim o bom humor, tá, do item E. Qual é o bom humor que é demonstrado na tirinha? Quando o garçom oferece para ele ou sugere que traga a conta, o would you like the check, e ele diz, no, I'm broke, eu estou sem dinheiro, remetendo àquela primeira resposta que ele deu, no thanks, I'm full, eu estou cheio. Então há sim, nesse caso, uma relação de humor, né, entre o contexto social do humor entre o cliente e o garçom. Então a tirinha tem essa característica, é interessante você perceber que existe dentro da tirinha o último quadrinho, o terceiro quadrinho, o quarto quadrinho que seja, que é onde normalmente se tem um desfecho. O Enem gosta muito de usar tirinhas de Garfield, tirinhas de personagens não tão conhecidos como esse, mas todos eles, e é uma característica desse gênero textual, a comicidade, o bom humor, um retrato, uma visão do cotidiano das pessoas, mas sempre feito com um pouco de ironia, com um pouco de sarcasmo, com alguma coisa que remeta a um certo bom humor. Como vocês perceberam, não tem tanta necessidade de você começar pela questão. Você vai se sentir atraído pela tirinha, você vai dar uma olhada primeiro na tirinha, e isso não tem o menor problema, uma vez que só tem uma ideia na tirinha. Qual foi a ideia dessa tirinha que a gente viu? A relação de bom humor, a relação tranquila entre o cliente e o garçom, daí essa ideia ter sido explorada na questão. Vamos dar uma olhada no outro exemplo, a questão 4, que é também um texto visual. Um texto também que tem o apelo visual. Vamos dar uma olhada e proceder da mesma forma. Muito bem. Aqui nós temos uma propaganda, tá? Na realidade, isso aqui trata-se de uma propaganda.
Então ele diz assim, ó, com base no enunciado, your small change can make a big change, assinala a alternativa cujo provérbio veicula a mesma mensagem. Então nós temos aqui uma propaganda, você percebe que a empresa Swiss Air, que é uma empresa aérea da Suíça, tá? Você vê que há um coração formado por moedas, o agradecimento aqui em cima, thank you, e aí tem assim, ó, your small change can make a big change. E aí nós temos um textozinho que diz mais ou menos assim, ó, at SOS Children's Villages, orphan and destitute children get a home, an appropriate education, and most important of all, a family who loves them. Your small change placed in this envelope can make a big change. One of our flight attendants will be happy to collect your donation. Thank you. Então, o que é que esse texto está passando para nós? Esse coraçãozinho feito de moeda, isso aqui vem no verso de um envelope, que você tendo change, ou seja, tendo troco, tendo a moedinha que você não vai usar, e colocando dentro desse envelope, um dos comissários de bordo do voo, do avião, lá da Swiss Air, vai passar e recolher esse envelope de volta, e esse dinheiro é doado, é usado nesse projeto chamado SOS Children's Villages, para crianças órfãs, crianças que precisam e tal e tal. Então isso é muito comum em voos internacionais, uma vez que não tem como você fazer troca de moeda, de moedinhas, quando você chega de um país para outro. Então, por exemplo, você é um turista que veio para o Brasil, você sai daqui com moedas de real, você não pode chegar, por exemplo, no outro país, Estados Unidos ou um país da Europa, e trocar as moedinhas. Você pode trocar cédula, mas a moedinha não troca. Então, algumas empresas aéreas usam exatamente isso para recolher essas moedas que não vão poder ser trocadas, e esse dinheiro eles ajudam e dão exatamente para esse SOS Children's Village. Agora veja o que é que ele quer. O enunciado, your small change can make a big change. Your small change, ou seja, o seu troquinho, a sua moedinha, aquele dinheirinho que sobrou, can make a big change, pode fazer uma grande diferença. É bom você observar os dois sentidos da palavra change, tá? Aí como troco, né? No caso como a moedinha, como aquele dinheiro que você recebeu de troco, e aqui como diferença, como mudança, can make a big change. E aí eu tenho as seguintes opções, são esses os provérbios, ó. Pagar com a mesma moeda, quem vê cara não vê coração, Deus ajuda quem cedo madruga, quem tudo quer nada tem, a união faz a força. Então se você pega, ó, a small change can make a big change, tá? A small change, quer dizer, você junta, une os troquinhos que você tem, as moedinhas, e isso pode fazer uma grande diferença, remetendo exatamente ao provérbio que ele coloca no item a união faz a força. É interessante você perceber nessas questões que a gente fez até agora, a gente já está chegando na quinta questão, que nem sempre, no caso das provas no estilo do Enem, as questões elas estão explicitamente escritas no texto. Há de haver muita dedução, muita inferência, tá? É característica desse tipo de questão você ler o texto e a partir daí você fazer deduções que vão ser exatamente aquelas que você encontra nas alternativas, nos quesitos, tá? nas opções. Então é importante você imaginar que esse texto ele vai servir apenas como um informador, como uma situação, problema para a qual, aliás, você vai encontrar a resposta, você vai encontrar a solução. Vamos ver agora a quinta questão, a nossa última questão de hoje, que vai ser exatamente mais uma questão com gravura, com visual, com apelo visual, para a gente usar essa estratégia que a gente coloca de começar dando uma olhada, no caso, na tirinha. Mais uma tirinha, agora no personagem bem conhecido, né, da Lois e tal, e a tirinha ele diz o seguinte, a questão ele diz o seguinte, a tirinha é um gênero textual que se apoia na comicidade, ou seja, no humor, para melhor expressar as informações. No caso específico da tirinha acima, essa comicidade se deve ao fato de Lucy, que é a garotinha, então vamos ver o que é que ele diz aqui na tirinha, tá? Lucy conversando com Charlie Brown, ela diz assim, well, look here, a big yellow butterfly. Aí que ela continua, it's unusual to see one this time of year, unless of course he flew up from Brazil. I'll bet that's it. Aí ela continua, they do that sometimes, you know, they fly up from Brazil and aí ele intervém e diz, this is no butterfly, this is a potato chip. Aí ela diz, well, so it is, I wonder how a potato chip got all the way up here from Brazil. Então ela faz todo aquele começo poético, aquela coisa bonita, e diz, veja, uma grande borboletinha amarela. É estranho, é esquisito ver uma dessa época do ano, a menos é claro que ela tenha voado desde o Brasil. Eu acho que foi realmente isso que aconteceu. Aí ela tenta justificar.
Elas fazem isso, às vezes, você sabe, elas vêm do Brasil, aí quando ele interrompe, ó, não é uma borboleta, it's no butterfly, é uma batata frita, uma potato chip, aquela crocante, aquelas batatinhas crocantes. E ela vai e diz, bom, deve ser, mas eu me pergunto, I wonder, eu gostaria de saber como uma batata frita conseguiu voar todo o caminho desde o Brasil. Então essa é a historinha da tirinha. Aí tem essas seguintes opções. Repetindo o enunciado, a tirinha é um gênero textual que se apoia na comicidade para melhor expressar as informações. No caso específico da tirinha acima, essa comicidade se deve ao fato de Lucy, a garotinha, saber que a batata frita veio do Brasil, constatar que não existem borboletas amarelas no Brasil, estar convencida de que se trata mesmo de uma borboleta, achar as batatas fritas brasileiras diferentes das americanas, não querer abrir mão do seu argumento inicial. Veja bem, pelo que você analisou da tirinha, ela vê aquele negocinho amarelo no chão, imagina ser uma borboleta amarela e diz que essa borboleta vem do Brasil, voou desde o Brasil até lá onde ela está, e aí à medida que ela vai falando isso, tentando justificar, o garotinho dá uma olhada e percebe que não é uma borboleta, e sim uma batata frita. Só que ela não quer perder o argumento, ela não quer sair como errada na história. Ela não quer abrir mão do argumento inicial dela, como diz Vitainhé. Ela disse que queria imaginar, ou queria saber como é que uma batata frita amarela consegue voar desde o Brasil, que é absolutamente impossível. Então, nesse caso aí, o item ela não queria abrir mão do seu argumento inicial. Então, veja bem, essas 5 questões que a gente trouxe hoje para vocês, elas dão mais ou menos uma geral do tipo de questões que você encontra no Exame Nacional do Ensino Médio. É legal você ter percebido, a gente ter conseguido fazer esses tipos de questão diferentes, até para você ver a abordagem que você deve usar. Foi texto convencional, foi um textozinho normal, parágrafozinho, comecemos pelo enunciado, damos uma olhada nas alternativas para aí sim irmos atrás da resposta no texto. Foi tirinha, foi charge, teve alguma coisa mais visual, não tem problema começar pelo texto. Nós vamos continuar ao longo das outras aulas vendo outros exemplos, outros tipos de texto, outras formas de abordar o texto. Esse início para você ter uma noção de como você pode melhor trabalhar essas questões. Nas próximas aulas nós traremos outros modelos, outras formas, outros exemplos da melhor forma de você trabalhar essas questões. Estude para o Enem, que é um projeto do Farias Brito, com Agora Eu Passo. Conte conosco, eu sou o professor Anquises, da disciplina de inglês. Até a próxima!